Senhor em espírito e em verdade. Convidamos o Senhor a fazer parte desse culto, Espírito Santo. Que sem o Senhor não vai ter adoração, não vai ter louvor, sem o Senhor não vai ter palavra. Mas com o Senhor aqui tudo é diferente, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele disse que ia, mas o Espírito Santo ia vir para nos consolar. Queremos ser consolados pelo Senhor, Espírito Santo. Glória a Deus, porque com essa enfermidade toda, com esse problema todo, com essa tempestade toda, nós nos aproximamos mais do Senhor. Nós aprendemos a ver que somos mais dependentes do Senhor. E foi muito bom para algumas coisas, Deus. Foi muito bom para algumas coisas. Nós queremos fazer disso, Pai, um planejamento para a Tua obra para frente, Jesus. Para que nós possamos andar de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Senhor. Ó Senhor, faz presente no nosso meio. Fica conosco, Espírito Santo. E toma o Teu lugar de honra. Assim nós oramos, te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode falar uma frase agora para o Senhor. Você pode falar uma frase de adoração a Ele. Talvez você não conseguiu orar, mas uma frase você pode fazer. Você vai falar que o ama, falar que Ele é o ar que você respira, falar que você é dependente dEle, falar que você precisa dEle. Chegai-vos a mim, Jesus fala, e eu chegarei até vós. Sabe, buscar-me-eis, me achareis. Sabe, é preciso partir de nós isso. Porque Ele quer estar com você, Ele quer estar conosco. Nós queremos te adorar, Espírito Santo. Fica no nosso meio, Senhor. No nome de Jesus. Strong as a
Santo já está presente aqui nesse lugar, para receber é real aqui. Então vamos adorar com alegria no coração, amém? Vamos adorar esse Deus maravilhoso, vamos adorar, vamos glorificar esse nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Sabe, não é qualquer um que tem essa oportunidade, ainda mais em meio a tudo que nós estamos vivendo. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para você adorar Ele, para você glorificar o nome dEle. Então se você está aqui, faça dessa oportunidade um momento de intimidade com Jesus. Faça dessa oportunidade um momento de adoração ao Senhor, porque é para isso, esse é o propósito do nosso coração. A palavra diz que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu creio que aqui nessa noite tem vários corações adoradores, amém? Então adore.
que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos porque, assim como o pastor disse aqui no começo do culto, que Jesus ele subiu para o Pai, mas ele disse que ele deixaria o Espírito Santo, o auxiliador, o ajudador, para morar dentro da gente. E uma coisa que o Arthur disse ontem, que eu quero compartilhar com a igreja, é que ele falou assim, que muitas vezes a gente fica assim: quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Moisés, como é que foi abrir o mar? Vou perguntar para tal pessoa, como é que foi fazer isso? E eles vão virar para a gente e vão perguntar, como é que foi ter o Espírito Santo dentro de você? Sabe, então você tem o Espírito Santo, ele habita dentro de você, isso é incrível. Nós somos privilegiados por termos o Espírito Santo habitando em nós. E ele está aqui neste lugar, então, sabe, não se limite, se entregue totalmente a Ele. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nesse mesmo espírito de adoração, enquanto nós adoramos o Senhor com mais uma música, você vai trazer no altar do Senhor sua oferta. Você vai deixar aqui o seu dízimo. E vai falar: Senhor, eu preciso do Senhor nessa área. E Deus vai nos abençoar. Vai trazer sua oferta, seu dízimo. Vamos adorar o Senhor. E essa oração é especial para aquelas pessoas que não estão no grupo de risco e estão deixando a cadeira vazia. Sabe o que é isso, queridos? Desacostumou vir na igreja. Quando isso acontece, existe uma frieza espiritual na pessoa. Porque se você não está no grupo de risco, existe um decreto dando liberdade para você vir. Alguma coisa errada está acontecendo com aquele irmão, com aquela irmã que não está no grupo de risco. Eu quero que você abaixe a cabeça. E você vai pedir o Espírito Santo para te mostrar uma pessoa dessa igreja. Você vai orar por ela. E você vai profetizar que domingo ela estará aqui, que na outra quinta também ela estará aqui. Porque existe crente domingueiro que só vem na igreja dia de domingo. Isso existe no nosso meio, infelizmente. Mas graças a Deus em Cristo Jesus você está aqui. Você conseguiu chegar aqui. Eu quero te parabenizar. Mas eu quero que você ore por alguém agora. Pense em alguém. Eu vou estar orando por uma pessoa também. Você vai estender a mão para quem você orou agora. Eu vou estender para quem eu orei. Estenda a mão, levanta a sua mão em direção à casa da pessoa. Começa a orar por ela, orar por ele. Fala: Deus, agora tira toda a frieza espiritual agora, toda a falta de motivação caia por terra no nome de Jesus Cristo.
Porque nós queremos, Senhor Deus, continuar a tua obra. Porque nós dependemos de fazer a tua obra para sermos felizes nessa terra. Porque um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus. Você que está nas redes sociais da igreja, você que podia ter vindo, não veio. Faz a gentileza, vem para a casa do Senhor. Deixa lá somente quem está no grupo de risco. Mas eu quero agradecer você que está conosco aqui também. Deus te abençoe. Fica aí, Deus tem uma palavra para você. Fala com o Senhor, fala, Deus, eu ministro lá, Pai, naquela casa. O Espírito Santo do Senhor. E eu quero ver essas pessoas aqui, Jesus, te adorando, agradecendo o teu santo nome. Queridos, aqui nós não estamos fazendo auto-julgamento, nós não estamos julgando ninguém. Nós só estamos dizendo que o Espírito Santo ir lá e resgatar essas pessoas. De repente nem todos estão frios espiritualmente, mas alguns podem estar. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós profetizamos a favor da comunidade batista, a favor de cada membro batizado, aqueles que querem se batizar nessa igreja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Deus nos abençoe. E que seja uma noite, uma palavra rema para a sua vida, uma palavra revelada. Amém? Pode sentar, dá uma glória a Deus, aplauda Jesus aí. Aleluia. Amém. Domingo culto de primícias. Só 3, glória a Deus, ou 4. Domingo é culto de primícias, né? Então você traz um saco de feijão, um saco de arroz, um óleo, um macarrão ou um fósforo, né? O que você quiser trazer, que você puder trazer, que tiver ao seu alcance. Então domingo culto de primícias, 10 horas da manhã, tá? E 19h30, né? E vamos ter um pequeno culto aí, 18 horas até 18h30 com outros irmãos aí. Então, culto oficiais nosso domingo, 10 horas da manhã, 19h30. Ah, vou levantar correndo, vai dar tempo de passar na padaria para comprar o óleo. Então compra no sábado. Para que é o culto de primícias? Você que está nos vendo aí pelas redes sociais. Nós juntamos aqui, cada um traz alguma coisa, um óleo, um macarrão, uma farinha, e nós juntamos na Isabel e aqui fechamos cestas básicas e vamos abençoar as pessoas, né? E não é só, nós não abençoamos só quem é da igreja, não. Abençoamos quem bate na nossa porta. Interessante isso, né? Outro dia alguém lá de Belo Horizonte precisou, uma amiga nossa bateu na nossa porta e levou lá em Belo Horizonte. Isso aqui é importante, a igreja participando, independente de religião, de placa de igreja, porque a fome não espera. Então domingo eu quero conclamar a igreja, tá? Trazer alguma coisa, né, no nome de Jesus Cristo. Quero saudar cada um que está aqui, nossos visitantes, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, você que está participando conosco. Quero convidar aqui a pastora Adriana, está ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. E quem vai te batizar, 18h30, o nosso recomeço do curso de batismo, né, Marcelo? Os meninos aí estão ansiosos para estar se batizando, vai acontecer. Nessa água gelada, vamos lá assim mesmo, né? Glória a Deus, amém. Graça e paz, queridos, amém? Louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui nesta noite, porque você não está entre essas pessoas que não vieram. Eu glorifico a Deus por quem veio, e eu sei que Deus ele tem um propósito em cada coisa. Tudo que acontece com a gente, ele tem um propósito. Então, se você está aqui, aprove a Deus te trazer. Aprove ao Senhor, porque Ele tem uma palavra para você nessa noite. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Louvar Jesus porque Ele tem nos sustentado em meio a tantas lutas, em meio a tantas guerras, né, que a gente tem ouvido falar, e nós estamos bem, né? Todo mundo que está aqui é porque está com saúde. Amém? Dá uma glória aí. Você está aqui é porque você está com saúde. Ontem mesmo eu brinquei com o Davi assim: Davi, quando você lava vasilhas, você tem que lavar vasilhas glorificando, sabe por quê? Porque se tem vasilha suja é porque você teve que comer. E muitas vezes a gente reclama, né? A gente vai lavar uma vasilha e reclama. Então, se você está aqui é porque você está bem. É porque Deus tem te sustentado, tem pegado na sua mão, tem andado com você e tem sido fiel. Mesmo que às vezes a gente não é fiel com Ele, Ele permanece fiel. Amém. E eu quero compartilhar com você uma parábola que Deus tem falado muito ao meu coração. Uma parábola muito conhecida, mas eu tenho estudado essa parábola em uma ótica diferente. E Deus ele tem colocado no meu coração algumas lições que eu nunca tinha parado para pensar. Eu me despertei para algumas coisas e eu quero compartilhar. Inclusive, é apenas uma parte da parábola que eu vou compartilhar hoje. Na próxima oportunidade a gente continua, tá? Porque é muito rico o texto
e a gente não pode perder nada. Abre a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Você que trouxe a palavra, abre a palavra. Você que trouxe o celular, liga a palavra. Mas depois você desliga o celular de novo. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos fazer essa leitura. E quem não trouxe, né, a palavra, preste atenção, que Deus vai estar trazendo algo novo para nossas vidas nessa noite. E eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado e vai ver que valeu a pena enfrentar o frio, né, a preguiça, o cansaço, muitas vezes até a fome, né, quem sai do trabalho e vem para a igreja. Mas Deus, Ele é de nos sustentar nessa noite com a palavra dele. Lucas 15, a partir do verso 11. E disse, amém? Amém. Um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos, irmãos? 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. 17. E tornando-se em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e pedir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Feche seus olhos, Pai, nós te louvamos por essa palavra. Deus, muito obrigado porque ela é viva e eficaz. E ela tem poder de dividir alma e espírito juntas e medula, Senhor. Que nesta noite ela venha, Deus, fazer isso conosco. Que nós possamos sair daqui cheios da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu entendimento. E, ó Deus, com um desejo grande no coração de reconciliação. Porque essa é a palavra, Deus, que o Senhor tem bradado nesses dias. Reconciliação. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Irmãos, algumas pessoas, ao tentar explicar o que está acontecendo, né, nesses últimos dias, algumas pessoas têm falado que entenderam, né, eu também entendi isso, de que é uma forma de Deus chamar a nossa atenção para a nossa família. Já tem um tempo que eu estou com vontade de ministrar a igreja a respeito de família. E essa semana, né, quando o pastor falou que eu ia trazer a palavra, eu falei, ok, eu nem falei, né, talvez, não sei, eu vou pensar. Falei, ok, porque quando a gente tem algo a falar, parece que isso grita dentro da gente, enquanto a gente não põe para fora, né, porque quando Deus chama a gente para uma missão, a gente tem que cumprir essa missão. Então eu fiquei muito feliz de poder compartilhar isso, porque as pessoas têm falado com relação à família. E a gente tem visto muitos laços de família sendo destruídos. O inimigo, irmãos, ele não dorme. O inimigo, ele sabe aonde mexer para atingir o nosso Criador. Na verdade, ele tenta tocar na criação de Deus, mas não é para te tocar, é para tocar no Criador. Porque é como tocar na menina dos olhos de Deus. Quando o inimigo consegue tocar na sua casa, tocar nos seus, ele está querendo atingir o Criador. E eu vejo que hoje em dia a luta está sendo muito grande dentro da família, né? As ofensas têm aumentado cada dia mais. Amados, se você for pensar no que é uma ofensa ela é capaz de destruir um casamento. A ofensa é capaz de tirar um filho de dentro de casa. A ofensa é capaz de trazer depressão para as famílias, para as vidas dentro de casa. E eu fiquei imaginando, com relação a esse filho, né, nessa parábola do filho pródigo, que a gente sempre pensa
que ela foi escrita apenas para se referir às pessoas que saem da igreja, né? E aí depois ela retorna para a casa do Pai, que é a igreja. Mas eu fiquei pensando a que ponto que chegou a conversa desse filho com o pai, a que ponto que chegou o relacionamento dele com o pai e com o outro irmão, para que ele pudesse ter tomado essa decisão. Né? Quantas vezes dentro de casa a gente requer, né, dos pais coisas antes da hora. Né? Esse filho veio e falou que ele queria tudo que era dele. Mas no início aqui no versículo 11, a Bíblia diz que um certo homem tinha 2 filhos. Amados, mesmo que o seu filho esteja ofendido por alguma coisa que você fez, ou algum irmão seu que esteja ofendido, isso não tira o seu laço familiar com ele. Isso não tira, você não consegue sair desse laço, porque isso foi Deus que criou. Sabe, Deus me criou como filha, criou minha mãe, meu pai, os meus irmãos. Isso são laços. O pastor falou que família não pode se separar. Isso é uma verdade. E nós temos visto muito isso hoje. As pessoas fazem questão de tudo, menos de preservar a família. Em nome de um desejo egoísta, a pessoa está disposta a abrir mão da família. Né? Eu preciso me vingar. Né? E aí eu tomo uma decisão que vai diretamente atingir os meus. Eu vou resolver o meu problema por causa do meu orgulho. Né? Vamos supor, vou dar um exemplo de uma traição, por exemplo, de um marido, né? Ou de uma esposa. O que isso traz como consequência? Beleza, eu descobri a traição, separei. Resolvi meu problema, mas e os meus filhos? E a minha casa? Como que vai ficar as colunas da minha casa? Vão se desestruturar. Então o diabo, sabendo disso, amados, ele vai arquitetar coisas para tocar na família. E não é uma ofensa muito grande às vezes, é um conjunto de ofensas. É o dia a dia ali do pai que não tem diálogo com o filho, do filho que não tem diálogo com o pai, do pedido de perdão que não existe mais, do sentar na mesa, olhar nos olhos e falar, eu estou chateado com você. E aí a gente acaba explodindo de uma hora para outra, como esse filho fez. Quando ele disse... E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos meus bens que me pertencem. Ele chegou ao extremo, né, com o pai ali, olha, agora eu vou embora, não quero saber mais de nada, já deu para mim, né, então eu pego tudo que é meu. E ali ele teve uma atitude rebelde. Toda vez que a gente deixa uma ofensa entrar no nosso coração, uma ferida, a nossa atitude muitas vezes é de rebeldia. E eu percebo que esse filho, ele não pensou para agir. É tanto que lá no finalzinho a gente vê o arrependimento dele. Então ele agiu segundo as suas emoções, segundo a ofensa daquele momento. Sabe, às vezes quando a gente vê um filho brigando, eles não têm noção do que isso gera na mente do outro. Né? Eu sempre conto no encontro a respeito da minha irmã mais velha, antes de mim, que falou comigo uma vez que eu fui achada no lixo. Esses dias o menino estava brincando em casa, né, que o Samuelzinho foi achado no lixo. Ele ficou bravo demais e chegou lá e tirou satisfação comigo. Mãe, isso é verdade? Eu falei, claro que não, lógico que não. E parece que eu revivi isso em mim e falei, gente, não brinca com isso. Isso traz para a criança ela não sabe diferenciar a realidade de fantasia, né? Então isso para a criança pode surgir como uma coisa verdadeira. E a minha irmã ficou com tanto ciúme de mim, porque ela já era 9 anos mais velha, e ela reinou, né, na casa durante 9 anos, que ela falou que me mostrou até o lixo que eu fui encontrada. A gente estava indo para a igreja, ela falou aqui, ó, naquele lixo ali que mamãe pegou você. E ela falou assim, ó, você é branca, eu não sou da cor do meu pai, você não é filha do meu pai. E eu acreditei nisso, isso gerou em mim um espírito de rejeição muito grande durante muitos anos da minha vida. Porque eu achava que os meus pais não me amavam. Né? Eles me pegaram no lixo porque eu estava lá. E isso doía no meu coração. Hoje eu falo, graças a Deus, isso com muita tranquilidade. A gente pode rir da situação, porque quando Deus traz a cura, Ele cura de verdade. Amados, mas eu quero chamar a nossa atenção nessa noite para a gente tomar cuidado com as nossas palavras. Sabe, as palavras, elas às vezes entram no coração de um filho, ou de um irmão, ou de um pai, de uma mãe, como uma flecha. E muitas vezes, quando essa flecha atinge o coração, essa situação, esse rompimento desse laço é no coração.
Às vezes a pessoa está convivendo com a pessoa, mas ela não tem mais aquele amor. Rompeu alguma coisa, rompeu no coração. E nós vemos esse rompimento na vida desse filho. Né? A gente não sabe o que aconteceu para que ele tomasse essa decisão, mas eu entendo que aqui, né, pode ter sido uma ofensa. E a gente trazendo, estudando como se fosse também a igreja, normalmente as pessoas saem da igreja por causa de quê, irmãos? Ofensa. As pessoas não sabem perdoar, as pessoas não sabem relevar, não sabem entender a cabeça do outro. Irmão, o segredo para perdoar, queridos, é você se colocar no lugar do outro e pensar o que essa pessoa está vivendo para ter falado isso comigo, para ter feito isso comigo. Pessoas feridas ferem com a mesma arma que elas foram feridas no passado. Uma pessoa ferida, ela é capaz de matar outra pessoa emocionalmente, porque ela está ferida. Então, a gente tem que ter essa capacidade, enquanto cristão, de fazer o que Jesus fazia. Ele se colocava no lugar daquela mulher adúltera, ele se colocou no lugar dela. E ele se colocando ali, ele deu uma saída para ela. Ele a perdoou e falou, vai, não peques mais. Mas ele não a julgou, porque como homem, ele também poderia, né? Ele imaginou, eu como homem poderia ter feito a mesma coisa. Ele não fez porque ele era, né, Jesus, ele veio para nos redimir. Se ele tivesse pecado, o sacrifício dele não teria valor. Então ele cumpriu o propósito dele, que é de não pecar. Mas qualquer um daqueles homens que estavam ali, que ele falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então laços de família, pessoas de dentro da nossa casa têm saído de casa por ofensas, que não conseguem sentar e conversar. Irmãos, a gente não tem que esperar isso lá de fora. A gente tem que esperar de dentro da nossa casa. Nós somos cristãos. E a palavra que o pastor pregou aqui domingo, ele falou que nós seríamos conhecidos pelo amor. Isso me constrangeu. Eu falei, meu Deus, como que a gente vai pregar o amor de Deus se às vezes o nosso vizinho vê os nossos gritos dentro de casa, vê a confusão quando está chegando em casa, os meninos saem do carro, tudo pegando, né? Então, como que a gente vai ser conhecido pelo amor, se a gente não tem isso dentro da nossa própria família, com pessoas do nosso sangue? E aí, como eu posso dizer que eu amo o meu irmão, se eu não amo a minha mãe, o meu pai, o meu irmão de sangue? Se eu não tenho coragem de cuidar dos meus, a minha religião é vã. Se eu não tenho essa capacidade, a minha religião é vã, a Bíblia diz. Que até os incrédulos, eu sou comparada como um incrédulo quando eu não consigo fazer isso. Então, a minha fé, ela é vista pelas pessoas através do meu amor. Então, isso tem me chamado muita atenção a respeito de dentro da família. E o mais moço disse ao pai, né, dá-me parte de tudo, e eu partiu eles, né, ele partiu tudo que era de um, de outro, e ele saiu, né, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. A gente entende que essa palavra nos diz o quê? Que ele pegou tudo, né, que era dele e gastou irresponsavelmente. Talvez numa forma de compensação, né? Talvez aquela ofensa que ele carregava dentro dele era tão grande. E muitas vezes a gente vê isso na vida hoje, quando a pessoa tem uma compulsão por compras, uma compulsão por comida, né? É uma forma da pessoa extravasar, da pessoa compensar uma ferida que está dentro dela. Por exemplo, eu ouvi uma psicóloga fazendo uma palestra, e ela falou assim, a primeira coisa que a gente tem que diagnosticar quando a gente come muito é se a gente teve problema com a mãe no passado. Olha que interessante. O problema com a mãe no passado, uma falta de perdão, pode gerar em você uma compulsão de comer e comer para compensar aquela ferida. Então esse filho, ele fez isso, ele foi lá e viveu a vida como ele quis, sem pensar em nada. Para quê? Para compensar aquela ferida. Ele quis provar que ele seria feliz de alguma forma. E o caminho que ele encontrou foi do pecado. Né? A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, e dissolutamente significa irresponsavelmente, da forma que ele quis. Como algumas pessoas que falam, eu vou fazer o que eu quero, a vida é minha, e ninguém tem nada com isso. E aí a pessoa vai e vive a vida dissolutamente, de uma forma, né, reprovável diante de Deus.
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Amados, a fome, ela nos leva a comer qualquer coisa, é verdade ou não é? Dizem que o melhor tempero é a fome. Todos concordam? Amém? É verdade. Se você tiver com muita fome, você pode pegar um prato de lentilhas, né? Como Esaú lá, né, entregou para o seu irmão. Ele comeu, né? Ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Gente, lentilhas é uma coisa barata, custa $1 e pouco um pacote, $2 e pouco. Não, eu particularmente não gosto de lentilhas, não é uma coisa assim, falar assim, um churrasco, né, pastor? Talvez por um churrasco, né, a gente iria, mas um prato de lentilhas é muito pouco. Mas a fome, né, de Esaú era tão grande que ele trocou o que ele tinha de mais precioso. E esse filho, né, quando chegou a fome, ele começou a comer qualquer coisa. E é assim que a gente faz, quando tem uma ferida dentro da gente, quando a gente não consegue perdoar, quando a gente não consegue superar uma ofensa. A gente começa a aceitar tudo que vem, né? Então, vamos ali na balada? Vamos tomar todas? Vamos fumar cigarro? Vamos usar droga? Vamos. Por quê? Porque a gente começa a aceitar tudo, a gente está com fome, né? Então, a fome, ela traz essa interpretação para nós, de que quando a gente tem fome, a gente não escolhe o que comer. Amém? Então, quando a gente consegue lidar com as nossas emoções, quando a gente consegue perdoar, sabe, irmãos, quantas pessoas falam comigo, eu não dou conta de perdoar, eu não consigo perdoar tal coisa. E não é fácil mesmo. Tem coisas que é difícil, mas a gente sabe que todas as vezes que nós perdoamos é porque nós fomos perdoados primeiro. Quem de nós não tem motivos para glorificar Deus pelo perdão? Sabe? Então, geralmente eu faço essa reflexão. Por que eu não vou perdoar? Deus me perdoou de coisa muito pior, né? Olha o que eu já fui, olha o que eu já fiz, olha o que eu já cometi na minha vida. E essa fome, né, que veio sobre ele, fez com que ele desejasse comer da comida dos porcos. Amados, naquela época, né, tudo aqui da palavra, principalmente os evangelhos, ela é muito dita para os judeus, né? Ela é mais assim, pregada ali para os judeus, que a Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Nós somos os gentios que fomos alcançados por essa palavra. Mas especificamente ali, eles estavam falando para o judeu, porque para o judeu era uma humilhação muito grande comer, cuidar de porcos. Porque o porco ele era considerado um animal imundo naquela época, não era uma carne boa de se comer, né? Era proibido. Então as pessoas que cuidavam desses animais eram as piores pessoas. Então você vê que a pessoa ela saiu de dentro da casa do pai. Quantos jovens a gente vê saindo de dentro da casa do pai e da mãe, indo comer com os porcos, aceitando aquela comida como se fosse boa. Por quê? Porque não conseguiam perdoar uma ofensa dentro de casa. E às vezes sai também da igreja e vai comer com porcos, né? Que começa a querer comer tudo que o mundo oferece. Então com esse filho não foi diferente. E ele começou ali desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aí, irmãos, a gente vê que chega a esse ponto também na vida da gente. A gente começa a procurar coisas para comer, né? Eu quero aqui citar o exemplo do nosso irmão que fez a live um dia desse. Ele falou que ele procurou por vários caminhos, e é assim que a gente faz, queridos. É assim. Quem conhece Jesus logo, tem essa sorte, né, de encontrar logo o caminho, a verdade, a vida. Mas dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. E esse homem só vai se saciar quando ele encontrar com Deus. Amém? Então é essa reflexão que no final esse filho acabou tendo. E ele falou, e tornando em si, né, como se diz antigamente, os jovens não sabem o que é ficha, né, de orelhão, mas a gente fala assim, a ficha caiu, né? É porque antigamente para a gente ligar a gente usava uma fichinha. Quem é desse tempo aí? Levanta a mão. Misericórdia, nós estamos velhos, né, gente? Os meninos, a maioria não sabe, né? Glória a Deus, que hoje em dia tem tecnologia, louvado seja Deus. Então a ficha dele caiu, né? Ele caiu em si.
E ele falou: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui morrendo de fome? Chega essa hora na vida da gente, sabe? Se você tem andado por caminhos errantes, se uma ofensa te fez tomar decisões erradas, ainda dá tempo de você cair em si. Amém. Esse é o convite que o Espírito Santo faz para nós nessa noite. Que nós possamos cair, deixar essa ficha cair e falar: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Compensa fazer isso com meu esposo? Compensa fazer isso com a minha esposa? Compensa fazer isso com meu irmão, com a minha irmã? Compensa. O pecado, irmãos, ele vem, né, todo florido, bonito, mas depois vem a vergonha e depois vem a consequência. Muitas vezes a gente está sendo envergonhado pelo diabo porque nós não conseguimos perdoar e nos entregamos ao pecado de forma terrível. Envergonhamos o nome de Deus. Não temos autoridade para pregar. Sentimos vergonha de Deus. O nosso altar fica sujo, comprometido. E por mais que a gente queira fechar a porta do nosso quarto, dobrar o joelho, nós não conseguimos. Por quê? Porque nós sabemos que Deus viu tudo que nós fizemos. Deus viu a ofensa que nós não perdoamos e que por causa disso nós andamos comendo qualquer coisa. E nesse tempo nós temos visto pessoas se afundarem no pecado. Por isso que a frieza espiritual entra. Quando a pessoa não vem receber a unção do altar, se ela não tiver a vida espiritual dela pautada na palavra, ela vai comer tudo que vier na internet. Ela vai comer tudo que as pessoas falarem com ela. Ela não vem na igreja, mas ela está na fila do supermercado, metendo a ripa no governo. Ela não vem na igreja, mas ela está na farmácia, porque ela não pode deixar de tomar o remédio. Ela não vem na igreja, mas ela não deixa de sair para resolver as coisas, de ir no banco, por exemplo. Por quê? Por causa do interesse. Mas nós sabemos que somente Jesus tem palavras de vida eterna. E é aqui que a gente recebe, é do altar, irmãos. É do altar. O Salmo 133 diz: quão suave, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Porque aqui a gente se fortalece, Aleluia. aqui a gente se aquece. Amém. Sabe, se eu te abraçar, você não vai sentir frio. Se eu orar por você, você vai ficar forte. Então o diabo ele vai tentar fazer isso de todas as formas. Quantas pessoas têm comido de tudo na internet? Tem pregações excelentes? Tem. Mas tem muita heresia também, amados. Por exemplo, um novo convertido, ele ainda não tem condições de separar o que é bom. Ele ainda não tem condições de andar sozinho, caminhar sozinho sem que uma pessoa o instrua. Então é necessário a gente olhar com esses olhos de compaixão para o nosso irmão agora. Essa oração que nós fizemos foi algo do Senhor para nossas vidas agora. Porque eu preciso olhar para o meu irmão com compaixão e falar: eu vou ajudar ele a caminhar novamente. Eu não tenho que julgar, né? Se ele veio, se ele não veio, se ele está... Não. Eu tenho que dar as mãos, eu tenho que orar por ele, eu tenho que levar o alimento espiritual para ele, levar uma oração. E geralmente, amados, pessoas feridas, elas se calam. Eu não vi nenhum episódio na vida de José. José foi o cara, para mim, mais ferido da Bíblia. A história de José me constrange. O tamanho do perdão daquele homem que ele perdoou, o tamanho do perdão, da ofensa que ele perdoou. E eu não vi em momento algum José conversando com ninguém. Eu passei por isso, passei por aquilo, fizeram isso e isso comigo. Não, ele se calou. Verdade. E muitas vezes temos irmãos em casa feridos, que não conseguem esboçar sua dor, não conseguem colocar para fora. Então essa questão, pastor, muitas vezes a gente pensa assim: se precisar de mim, me liga. Se precisar de mim, fala. Não, irmãos, tem gente que tem dificuldade. Tem gente que não consegue se abrir. Então é nosso papel como igreja ir atrás dessas pessoas. Sabe? Que você possa amanhecer amanhã desejando que essas cadeiras estejam cheias. Então vá atrás de alguém. Sabe? A pessoa pode estar passando, pode estar comendo tudo na internet. Alguém falou para ela que não precisa congregar. Alguém lá na internet falou assim: eu parei, saí do sistema. Eu ouvi uma pessoa falando isso. Eu saí do sistema porque é um sistema corrompido. A pessoa se corrompe e fala que o sistema é corrompido.
Amados, em todos os lugares do mundo tem corrupção. Mas eu não deixo de ir no banco porque lá tem um ladrão. Eu não deixo de ir no supermercado porque tem uma pessoa lá que não... Sabe? Mas quando se trata da igreja, a gente se ofende, a gente se fecha, a gente não quer buscar reconciliação. E é triste a gente ver isso acontecer no nosso meio. E nessa noite o Espírito Santo, ele tem falado isso comigo. E eu quero que você entenda isso. Eu preciso me reconciliar. Irmãos, talvez hoje possa ser a última noite que você esteja comigo. Talvez essa noite possa ser a última noite que você vê o pastor, a pastora, um ao outro. Nós não sabemos. Então nós precisamos reconciliar. A palavra dessa noite é reconciliação. E quando esse filho, ele se arrependeu, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o pai o viu, moveu-se de compaixão, e correndo se lançou ao pescoço dele. Que você possa hoje, irmão, se levantar daqui, querendo reconciliar aquela pessoa que já tem muito tempo que você não conversa. Que você possa levantar daqui praticando esse amor que Jesus nos ensinou. Quando eles crucificaram o nosso Jesus, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então vamos ter essa empatia, sabe? Às vezes o ofensor e o ofendido, ele tem as suas razões, mas um tem que recuar, um tem que renunciar, como no casamento. Se a gente ficar brigando, eu tenho razão, você tem razão, eu tenho razão, não chega a lugar nenhum. Então a minha oração nessa noite é que nós possamos levantar e procurar reconciliação, irmãos. Nós estamos chegando no fim. Sabe, eu tenho uma amiga que ela faleceu de câncer, que ela estava sem conversar com a irmã dela durante 2 anos. A irmã não imaginava que ela ia morrer de câncer com 32 anos. E sabe o que aconteceu? Essa irmã chorou terrivelmente no velório. Mas sabe do que adiantou isso? Nada. Exatamente nada. Porque não deu tempo, ela não deu valor à reconciliação. Então às vezes você pode estar pensando assim: mas isso não vai acontecer comigo. Somente Deus sabe. Só Ele tem a chave da vida e da morte nas suas mãos. Então que não seja porque a pessoa vai morrer, mas que seja porque você entendeu a lição de perdoar, da reconciliação. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você colocasse agora na sua mente essa pessoa que você precisa reconciliar. Se você não tiver ninguém, glória a Deus. Mas se tiver alguém que você está meio assim: tô sem jeito, eu preciso de conversar e não consigo. Seu relacionamento precisa ser restaurado. Deus, ele deseja isso nessa noite. E eu vou orar por você, Pai. Ó Deus, visita agora relacionamentos quebrados, Deus. Pai, em nome de Jesus, cura, Senhor, essa ferida que está dentro dos nossos irmãos, ó Pai. Que cada um de nós tenha, Senhor, esse desejo de reconciliação. Tanto, ó Deus, horizontal como vertical. Que nós possamos ser um em Ti, Pai. Mas se nós não consertarmos, não tem como, porque o Senhor é santo. E no Senhor não há ofensa, porque o Senhor é um Deus que perdoa todas as coisas. Pai, que essa palavra possa mudar o meu viver e possa trazer cura para a minha alma e para a alma da Tua igreja, Pai. Eu abençoo cada irmão em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tua vida em mim.
quer voltar à casa do Pai. Tem alguém no nosso meio que quer reconciliar com Jesus hoje. Tem alguém no nosso meio que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém no nosso meio que quer receber uma oração. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você vir aqui perto de mim. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar por você. Se você está sendo tocado, entregar sua vida para Jesus, reconciliar com Jesus. O que a pastora Adriana quis dizer aqui, aplauda o Senhor. Vem, querido. Vem, esposa, com ele também, abraçar ele aqui. Vem com ele aqui, abraçar, vou ficar bem pertinho. Vem cá. Aqui. Isso. Esposa mesmo. Pessoal de máscara, namorado. Esse pessoal de máscara não entende muito bem, né? Amém. Abraça ele aqui. Amém. Aplauda Jesus. Dá uma glória a Deus aí. Mais forte, glória a Deus aí. O que é impossível aos homens é possível para Deus. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Entrega o seu caminho para o Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A última palavra é de Deus, não é do homem. Você precisa acreditar. Você precisa confiar. Às vezes Deus escreve a história da gente de uma forma que nós não compreendemos. Mas lá na frente, Deus nos mostra que já toma um susto para voltar para a casa do Senhor. Sejam cheios do Espírito Santo. Vem para o culto. Domingo tem 10 horas da manhã e tem 7h30 da noite. É sempre bom ver vocês ali. Estenda a mão para cá. Mas Senhor Jesus, vai falar quem está na frente. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, perdoa meus pecados, me cura e escreve o meu nome no livro da vida. Pai, que tem pessoas, ó Pai, que entenderam a pregação, entenderam que na casa do Senhor é o lugar que nós não devemos nos afastar. Porque na casa do Senhor há comida espiritual, na casa do Senhor há alimento material, na casa do Senhor há abraço, Jesus. Na casa do Senhor, irmãos que se importam conosco, Pai. Toma essas vidas que estão aqui na frente, Pai. Toma cada um de nós, ó Pai, que viemos à Tua casa hoje. Nós possamos ir para a nossa casa, alimentado do pão físico e do espiritual, Jesus. Porque o Senhor está junto conosco. Louvado e engrandecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Pode voltar para o lugar. Aplauda o Senhor, dá glória a Deus. Aleluia. Domingo, culto de primícias. Manda o WhatsApp para quem você lembrou antes que você orou por ele. Você fala com ele assim, ó, na mensagem. Lá no culto eu orei por você, porque eu estou sentindo a sua falta lá. Meu irmão, me esforce. Vamos para a casa do Senhor. Amém? Muito obrigado, Jesus, pela nossa presença na tua casa. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Obrigado pela presença de cada visitante que está no nosso meio, pela tua igreja que comparece. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Continue honrando, abençoando a pastora Adriana, Pai. Que ela possa sempre ter palavras, ó Pai do Senhor, para nós. Nos abençoe e nos guarde. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador e eterno Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, e seja com cada um de nós. Vamos em paz. Que Deus abençoe.